da sua vida, algo que Deus falou no meu coração, revelou em particular comigo. E eu quero compartilhar com você algo que eu achei muito interessante. Aonde aqui a palavra de Deus ela é tão complexa, né? Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão poderoso, Deus ele é amor. Ele é justiça, sim, mas Deus, a sua essência é o amor. E por Deus ser amor, então Ele nos levou ao quê? A nos dar uma oportunidade que não foi dada a Satanás. Mas também, Deus, Ele tinha um plano. Ao início Ele traça um plano para a vida daquelas pessoas que estavam com Ele, aqueles seres ao qual Ele criou. Essa é a realidade. Deus ele fez um plano, aqueles seres que Ele criou. E Deus então revela a sua criação, aquilo que Ele tinha de melhor, a realidade, a verdade que nós não conhecemos. Deus ele revelou a sua criação, algo que ainda não nos fora revelado. Um dia, sim, será revelado. Mas atualmente, nós não temos a oportunidade de presenciarmos a verdade do mundo espiritual. Nós não conhecemos essa verdade. Essa verdade nos fora privada, porque Deus ele traçou um plano diferente para nós seres humanos. Após aquilo que houve, aquilo que aconteceu, então Deus ele mudou o seu plano, o seu projeto e disse: ei, eu quero fazer diferente. Dessa vez eu não vou me impor. Dessa vez eu quero que cada um escolha, faça a sua escolha. Eu vou dar a chance de escolher. Para cada um de nós foi dada a chance de escolha. Por isso, quando nós, muitas das vezes, escolhemos a Deus, mas em algum momento de fraqueza, a pessoa lá é levada a ceder às tentações, então ela tem uma nova chance, ela se arrepende, Deus perdoa, e ela volta ao quê? A sua caminhada. Ela volta a caminhar. Assim como Jesus, ele caía, mas ele se levantava e prosseguia carregando a sua cruz, assim também nós temos essa chance, essa oportunidade. Mas eu quero falar hoje da revelação que Deus me deu sobre algo que é tremendo, ao qual 2 profetas relatam essa história que eu vou te contar. Porém, eu quero falar hoje sobre o profeta que era íntimo de Deus, o profeta que tinha uma intimidade, um particular grande com Deus, aonde eu já preguei sobre este profeta. Já falei sobre ele, algo tremendo também. Mas hoje Deus me deu uma nova revelação sobre ele. Algo que Deus falou com ele, revelou somente a ele e ao profeta Ezequiel. Só esses 2 profetas relatam aquilo que aconteceu antes do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, após a vírgula. Quando a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e ponto. Então você tem ali o fim do versículo. E como eu digo, temos que prestar atenção na pontuação, porque cada ponto, cada vírgula tem um sentido e um significado. Tem palavras que você refere-se ao passado e à atualidade, depende daquilo que está separado.
E você vai ver isso durante essa palavra de hoje. Mas aqui, nós vemos quando Deus leva Moisés a escrever o livro da criação. Moisés, ele começa escrevendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus fez todas as coisas. Deus criou, assim como Ele fez a terra perfeita, tudo que é perfeito. Deus criou os céus e a terra perfeito, ainda que muitos não acreditem, né? Por causa do versículo 2 de Gênesis, do versículo 2. Mas, então a Bíblia relata que Deus fez todas as coisas. E quando Deus então faz todas as coisas, Ele cria também os seres espirituais, que são conhecidos como os anjos. Anjos este que Deus deu ali a oportunidade deles viverem a realidade do mundo espiritual. A verdade que nós não é dado a ver até que possamos estar partindo dessa terra. Nós vivemos um mundo aonde não é a verdadeira realidade. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Só para você entender, a referência é um mundo tipo uma fantasia. Aonde você aqui, tudo que você faz é fantasioso, porque nada disso você leva. Tudo que você conquista aqui é mero perda de tempo, entre aspas, porque nada disso você leva, a não ser a sua escolha, a sua decisão. Essa sim, ela vai ser contada pro resto da tua eternidade. A tua decisão vai mudar a tua história quando a realidade for dada a você a conhecer a verdade do mundo espiritual. Mas aos anjos, os anjos eles conheciam aquilo que nós não conhecemos. Os anjos eles viam a glória de Deus na sua majestade. E quando Deus então cria os anjos, Deus então diz para os anjos da seguinte forma: olha, a partir de hoje eu sou o Senhor de vocês. Vocês devem me ter como seu Senhor, devem me obedecer e devem me servir. Então, aos anjos, por eles conhecerem a glória de Deus, Deus então ali impõe que os anjos fossem o quê? Fossem servir a Ele e ter Ele como seu Senhor. E muitos anos então se passam, talvez séculos, talvez milênios, e os anjos ali servem a quem? Ao Senhor. Os anjos estão junto com o Senhor, conhecem o poder de Deus, conhecem a glória de Deus, conhecem a majestade de Deus. E ali então, todos aqueles anjos tinham no seu coração a obediência e o saber que o Senhor era Deus e Ele era o único a ser adorado, e que eles foram criados para o quê? Servir a Deus. Até que um certo dia, algo acontece ali no mundo espiritual. Apóstolo, o que aconteceu? Acontece que um certo ser angelical, chamado de Lúcifer, mais conhecido como anjo de luz, ele então começa a deixar o seu coração a se elevar, começa a encher o seu coração de soberba, e então surge algo no coração de Lúcifer. E Lúcifer então questiona a ordem
divina de Deus. Lúcifer vira e fala assim: ei, por que eu tenho que obedecer e servir a este Deus? Ele não me deu chance de escolha. Ele só me impôs que eu tenho que servir, mas ele não deixou que eu escolhesse se eu queria servir ou não. Eu não tive a opção. Ou eu sirvo, ou eu sirvo. E isso não é justo. Por que eu tenho que adorar a Ele e não posso ser adorado? Por que eu tenho que ser obediente a Ele e os outros não podem me obedecer também? Porque eu sou belo, eu sou o ministro do louvor, e eu tenho a regência de um coral em minhas mãos. O coral que adora a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. O coral que está levando louvores ao Senhor, o eu sou. Por que então eu tenho que estar debaixo da autoridade dele? Se ele não me deu escolha. Então Lúcifer leva o seu coração, e o seu coração é tomado pela soberba e pelo orgulho, aonde naquela soberba e naquele orgulho, Lúcifer então ele toma uma decisão de se rebeliar contra aquilo que Deus havia o quê? Falado com ele, sobre a autoridade de Deus que Deus havia imposto aos anjos. E ele começa uma rebelião aonde? Ele começa a fazer a cabeça dos anjos com aquela ideia que ele tinha. Provavelmente eu imagino ele chegando nos anjos e dizendo: ei, você acha justo que Deus criou nós e falou para nós temos que ter Ele como Deus? Temos que obedecer a Ele? Ele não nos deu opção, Ele não nos deu escolha. Simplesmente Ele disse que nós temos que servi-lo. Mas e se nós não quiséssemos servir? Seria justo que nós pudéssemos o quê? Escolher. Então Lúcifer, ele faz uma rebelião, e consigo ele consegue converter 1/3 dos anjos do céu. Ao seu lado estão a partir de então. E aí então Deus revela aquilo que acontece antes da queda de Lúcifer na terra. Deus revela para o profeta Isaías algo que acontecera no céu antes de Gênesis capítulo 1, verso 2. E eu quero ler para você agora. Abra sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 14, versículo de número 11. Isaías capítulo 14, versos 11. Nós também vemos algo sendo falado sobre isso em Ezequiel. Mas eu não quero falar hoje sobre a palavra de Ezequiel, mas eu quero falar sobre a revelação de Deus que me deu através do profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Versículo 11. 14, 11. A igreja achou? Amém? Isaías 14, 11. Vamos lá? Podemos ler? Já foi derrubado no inferno a tua soberba com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobriram. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto, e assolava suas cidades, que os seus cativos não deixavam ir soltos para suas casas. Amém? Olha para você ver. A palavra de Deus diz aqui, através do profeta Isaías, que já foi derrubado no inferno a soberba de Satanás com o som dos seus louvores, alaúdes. Ou seja, Satanás foi derrubado, Lúcifer foi derrubado, a soberba dele. O plano dele foi desfeito e foi lançado num lugar chamado inferno, aonde muitos acreditam que não existe, mas a Bíblia diz que existe, porque senão não estaria aqui que Satanás foi lançado lá. Então, foi lançado no inferno Lúcifer, com a sua soberba e todos os seus louvores que ele adorava a Deus. E os bichinhos debaixo dele se estenderam e o cobriram. Olha para você ver. Eu estava falando no culto de manhã, que é tão interessante quando você fala sobre esses bichinhos, né? Inferno é um lugar de fogo, inferno é um lugar quente, né? Pelo que a gente entende de inferno, a gente entende de fogo, muito fogo. E a Bíblia diz que lá, quando Lúcifer foi lançado, uns bichinhos estenderam-se debaixo dos seus pés. A Bíblia não fala que tipo de bicho que é esse, mas eu acho interessante que esse bicho ele consegue resistir o calor. E esse bicho, ele não é um bicho comum, como esses bichos que a gente vê que Deus criou, mas ele é um bicho que age no espírito, na alma, ou no espírito ou na alma, porque Lúcifer era anjo, era espírito. E a Bíblia diz que esses bichinhos então se estenderam debaixo dele e também o cobriram. Ou seja, é um tipo que fora criado para atormentar aqueles que vão para o inferno. Tanto que a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre. Esses bichos não morrem. Esses bichos, eles são ali para atormentar aqueles que estão lá. E a Bíblia diz que Lúcifer, a soberba dele foi lançado lá. Ele foi lançado, foi derrubado no inferno. Então esses bichinhos se estenderam debaixo dos pés dele e depois o cobriram. E continua dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, vírgula. Olha para você ver. A ciência, ela alegra, ela diz que a extinção dos dinossauros foi devido ao quê? Gente, ajuda o apóstolo aqui. Os dinossauros foram a extinção dos dinossauros foram por quê? Porque o meteoro caiu aonde? Na Terra, certo? Quem concorda? Todos concordam com essa tese da ciência? Acredito que sim, todo mundo já entendeu sobre isso. Então a ciência diz que o meteoro caiu na Terra e destruiu a Terra. Mas eu acho interessante porque em toda a história a ciência alega que isso aconteceu quantas vezes? Quantas vezes a Terra foi destruída por um meteoro dessa capacidade? Apenas uma vez, aonde a terra ficou toda ali acabada, toda deformada, que é quando a Bíblia relata no livro de Gênesis capítulo 1, 2,
e a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, quando acontece o que diz no livro de Isaías 14:12, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Então, quando Satanás ele cai, ele é lançado na terra, ele não deixa a terra de que jeito? Sem forma e vazia. Acaba com tudo o que havia na terra, deixando apenas escuridão. Somente isso. E aí então, veja bem, então aí o livro de Gênesis começa, quando Deus começa a recriar tudo novamente. Por quê? Porque ele tinha um projeto ali a ser feito. Ele tinha um projeto a ser feito, então ele recria todas as coisas. E ele diz, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve aquilo. Tudo que ele falou, segundo o que ele falou, assim se fez. E a última coisa que Deus criou foi o quê? O homem, nós. Nós fomos a última coisa a ser criada por Deus. Só que Deus nos cria do quê? Nós somos feitos do quê? Do pó. Do pó da terra. Ou seja, Deus então limita nós ao mundo físico. Deus nos coloca ao mundo físico e, diferente dos anjos, Deus nos dá uma oportunidade de escolha. E é isso que eu quero que você entenda. Qual que é a revelação de Deus para mim? Eu perguntei para Deus, Senhor, se tudo isso não é verdadeiro, se o que é verdadeiro está na tua palavra, que é o mundo espiritual, que um dia nós vamos conhecer, então por que o Senhor faz com que nós vivemos neste mundo ao qual é um mundo fantasioso, é algo que não é a realidade da vida? Porque um dia a nossa alma ela vai conhecer o mundo espiritual, ela vai conhecer aquilo que os anjos conhecem. Por que então que o Senhor faz com que nós nascemos aqui, vivemos aqui e acaba depois de tudo isso? Aí ele falou o seguinte: é porque diferente dos anjos, eu não queria que vocês falassem igual Satanás falou para mim. Eu não queria que vocês dissessem que vocês não tiveram opção para escolher. Então eu dei uma opção para vocês e eu me revelo a cada um e deixo a sua escolha. Você decide se você quer me servir ou se você não quer me servir. Para isso existe esse tempo de vocês na terra, porque vocês têm a oportunidade de escolher. Mas uma coisa digo: aquele que escolhe me servir jamais vai poder virar para mim e falar assim: eu não tive como escolher, eu não tive jeito, porque você me obrigou a te servir. Como Satanás fez com Deus. Satanás virou para Deus e falou assim: ei, Deus, você me obrigou a te servir, você não me deixou escolha. Nós não temos isso. Você pode escolher se você quer servir a Ele ou se você não quer. Porém, isso é a realidade. Se você decidir servir a Deus, saiba que você vai ter tudo aquilo que Deus ele tem a te entregar. Tudo aquilo que os anjos têm, nós também teremos um dia. Mas se você escolher não servir a Deus, mas ficar com as coisas do mundo, ficar com tudo que o mundo possui, tudo que o mundo tem a oferecer, então você vai ter o quê? O mesmo destino que Satanás teve. Porque Satanás decidiu não servir mais a Deus. Então ele teve o destino dele. Assim também aquele que escolhe não estar com Deus, ele não é obrigado, você não é obrigado a servir a Deus. Deus não te obriga a você a servi-lo. Mas se você serve a Deus, você tem aquilo que Deus tem de melhor para você. Mas se você quer
fazer como Satanás? Eu não quero não. Meu negócio não é servir a Deus. Meu negócio é curtir. Então, você vai ter o mesmo destino que Satanás, que Lúcifer. E a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. E quando ele é lançado na terra, a Bíblia diz que ele debilitava as nações. Ou seja, como eu disse, olha para você ver como que é importante a vírgula ou ponto na palavra de Deus. Porque aqui no versículo 12 ele diz: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Isso aqui ele se referia antes da criação do homem. Mas depois tem uma vírgula e ele completa: tu que debilitavas as nações. Ou seja, quando ele fala tu que debilitavas as nações, ele se refere aos dias de hoje. Porque Satanás nos dias de hoje, ele faz tantas coisas com as nações aqui na terra. Ele acaba com o ser humano aqui na terra. Então, quando Isaías fala tu que debilitavas as nações, Isaías estava se referindo nos dias atuais. Para você entender como é importante uma vírgula na palavra de Deus. E aqui continua Isaías dizendo: e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Ou seja, com isso nós aprendemos que Deus, Ele está no lugar mais alto que possa existir. Deus está no lugar aonde no mundo espiritual é conhecido como Monte da Congregação. Deus, Ele está no lugar mais alto que possa existir. Lugar mais alto, no Monte da Congregação. E qual que era o objetivo de Lúcifer? Ele queria subir no Monte da Congregação, colocar um trono lá dele, virado para o lado norte, e ele queria também ser adorado, assim como Deus, Ele é adorado por todas as coisas. Toda a criação adora o Senhor. E então ele disse: subirei mais altos céus e colocarei, me assentarei na banda do lado norte, no monte da congregação, e exaltarei o meu trono. E ele completa: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo, semelhante a Deus. Ele queria se semelhar a Deus. E Deus nos fez o que? Sua imagem e semelhança. Olha para você ver. Deus não deixou que Lúcifer fosse semelhante a Ele, mas Ele nos criou sua imagem e sua semelhança. Olha para você ver que privilégio você tem. E ainda muitos escolhem não servir a Deus, né? Muitos escolhem o que Satanás escolheu: se rebeliar contra a autoridade divina do Senhor. E a palavra de Deus continua no versículo 15, diz: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. E todos os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Ou seja, aqui diz que todos aqueles que conhecem, que vão ver a Satanás, vão dizer: é este que adorava a Deus, que com os seus louvores estremecia a terra. Porque aqui diz que ele fazia a terra estremecer. Como diz no livro de Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra já era criada. E quando ali um coral regido por Lúcifer adorava a Deus, então estremecia toda a terra era estremecida pelo louvor que ali era ministrado. Mas ele deixa de ser um adorador, ele faz a escolha dele. Ele escolhe se rebeliar contra Deus.
Então Deus, por isso, para você entender a diferença entre nós e Lúcifer, por que Lúcifer não tem uma segunda chance? Então eu vou te falar agora, só para você entender. A diferença entre nós e Lúcifer é que nós não conhecemos a realidade do mundo espiritual, e Lúcifer conheceu. E por ele conhecer, ele fez a sua escolha conhecendo o mundo espiritual,